Olá e sejam muito bem-vindos a mais uma revisão do Excel. Essa é a parte número 3 e eu quero trazer mais algumas ideias do que você pode fazer com a sua planilha, tá bom? Então, primeiro, deixa eu mostrar para você como é que você pode fazer para tirar a sua tabela dessa posição e colocar, por exemplo, ela aqui, gente, a partir da coluna F, tá bom? Como que eu faço para deslocar a minha tabela para a coluna F? Olha que fácil. Primeiro você vai selecionar toda a sua tabela, ok? Depois eu vou pegar nessa linha verde, que é o que está contornando a tabela. E aí eu vou arrastar para o F, tá, gente? Detalhe importante, né? Quando eu coloco o cursor aqui em cima, aparece o cursor de uma forma diferente, tá vendo? E ele já indica para nós o que a gente pode fazer. O que eu faço agora? Eu vou clicar, segurar e arrastar até que a minha tabela ela esteja mostrando para mim que ela será colocada a partir do F. E a gente consegue perceber vendo esse retângulo verde. Tá bom, gente? Vou soltar aqui. Prontinho. Qual é o risco que a gente corre fazendo isso, tá, gente? O risco que a gente vai correr aqui é o seguinte. Quando você faz isso, normalmente, aqui eu fiz no F, mas eu já tinha feito algumas alterações. Então, só para que vocês possam ter uma ideia melhor daquilo que eu estarei fazendo, eu vou puxar para a coluna L. O L eu não mexi. Olha só, gente, puxei aqui. Tá vendo? Então, eu tenho aqui a minha tabela, porém, o M não está conseguindo exibir corretamente os nomes. O que eu tenho que fazer? Eu preciso pegar bem aqui na direita do M, clicar, segurar e arrastar, e aumentar a largura da coluna. Tá bom, gente? Então, esse é o risco que a gente está correndo. E na quantidade a mesma coisa, a gente pode vir aqui e aumentar a sua largura, tá bom, gente? Bom, então agora a gente sabe que dá para pegar uma tabela e trocar a posição dela. Vamos fazer de novo. Vamos selecionar a tabela, pegar aqui no contorno, e eu vou arrastar e soltar em qualquer posição aqui, tá vendo, gente? Vou soltar mais ou menos aqui, ó. Aqui, pronto. Na direção do G, direção da coluna G, e contando aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, a partir da 7ª linha, tá bom? Então, observem que eu preciso novamente ajustar a largura para a quantidade, porque o nosso J aqui ele estava com a sua largura padrão. Novamente, é um risco que a gente corre, tá bom? Mas é só você vir aqui e ajustar a largura e tudo vai ficar bem. Bom, pode ser que você queira também fazer o seguinte. Fábio, eu gostaria de aumentar a altura da linha que tem aqui os campos. O que eu faço? Como eu estou na linha 7, eu vou pegar bem aqui na parte inferior do 7, vou clicar, segurar e arrastar para baixo e pronto. Eu já tenho uma altura maior para essa linha. Tá bom, gente? Então, nós aprendemos aqui que é possível mudar a posição de uma tabela, selecionando ela primeiro, depois pegando no seu contorno, novamente, tirar aqui um print, trazer aqui o Paint para poder deixar essa ideia mais clara, tá, gente? Então, aproximando aqui um pouquinho. Muito importante pegar no contorno, tá, gente? É essa linha aqui, ó. Tem que pegar no contorno e aí você pode deslocar a sua tabela para qualquer direção, seja para a direita, seja para baixo, seja para a esquerda ou ainda para cima, caso você tenha espaço para isso, tá bom? Detalhe importante, aqui nós temos a seleção de uma tabela, mas poderíamos também ter pego aqui uma única célula. E aí se você pegar no contorno, você vai deslocar aquela célula, aquele valor que está na célula, tá bom, gente? Muito bem. Vamos construir mais uma planilha para que a gente possa praticar outras coisas? 2 cliques aqui em cima. Vou chamar essa planilha aqui de dicas, vou apertar a tecla Enter, e agora eu quero passar para vocês o seguinte. Vamos supor que você deseja colocar aqui código, nome, aqui vai ser o e-mail, tá bom? Vou deixar apenas dessa forma, e no código vamos imaginar que você deseja colocar 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá bom? Então você tem como fazer isso? Digitando, e aí você vai apenas preenchendo, né? Como nós temos aqui uma tabela bem pequena,
Está tudo bem fazer isso. Porém, existe uma dica que eu acho legal, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Eu tenho aqui 1 e 2. Quando eu observo 1 e 2, e aí eu venho aqui para a linha de número 4, eu consigo imaginar que aqui será colocado o número 3, tá bom? A questão é, o Excel consegue prever isso? Né? Ele consegue realizar isso? Sim. Olha só, gente. Eu posso selecionar um intervalo, e aí o Excel ele vai analisar isso aqui, tá bom? Olha só, nós temos o 1 e depois o 2. Existe a diferença de um número aqui, tá bom? Então 1 mais 1, 2. Se eu colocar o 2 mais 1, fica 3. 3 mais 1, 4. Então o Excel ele segue esse raciocínio, tá, gente? E para que ele possa realizar isso, a gente vai usar a nossa alça. Deixa eu só pegar aqui um print dela. Peguei aqui um print. Ctrl V. Pegar aqui o pincel. Então, para realizar isso, o Excel vai usar a alça de preenchimento, tá, gente? Que é esse quadradinho aqui. Então, depois que você selecionou esse intervalo, você vai pegar a alça de preenchimento e vai puxar para baixo. Dessa forma, o Excel ele vai colocar para você o número 3, o número 4, o número 5 e assim por diante, tá bom? Vamos lá para a gente testar. Vou pegar a alça de preenchimento, puxar para baixo. Eu vou até o 7, tá bom? Olha lá, gente. E ele já preencheu ali para nós, tá bom? Então, isso funciona super bem, né? Fábio, uma pergunta, só funciona puxando para baixo? Não, isso aqui funciona também puxando para a direita, ou para cima, ou para a esquerda. Colocando aqui um exemplo. Vou pegar o E3. Vou colocar aqui 1, aqui eu vou colocar o 2. E vou selecionar esse intervalo. Tá vendo? E aí, o que eu faço? Eu vou pegar essa alça de preenchimento e eu não vou puxar para baixo, tá, gente? Porque a minha sequência, ela começa aqui na esquerda e ela vai para a direita. Então, é nessa ordem aqui, tá bom? Vou pegar a alça e puxar para a direita, ele coloca o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Olha lá, gente. Também funciona, tá bom? E se você colocar, por exemplo, eu não quero o 1 e o 2, eu vou colocar o 1 e o 3. Vou selecionar os dois. Olha que legal. Do 1 até o 3, nós temos uma diferença de 2. E o Excel consegue fazer isso também, tá, gente? Então, depois que você selecionou esse intervalo, o Excel ele vai perceber que existe a diferença de 2. E quando você puxar pela alça, ele vai colocar o 5, o 7, o 9 e assim por diante. Tá bom? Então, ele entende o intervalo. Isso é muito importante. É o intervalo, tá, gente? Não adianta pegar apenas um valor e sair puxando, que ele vai apenas copiar esse valor. Tá vendo? Ele copia só esse valor. Então, se você tiver aqui ó, um intervalo com valores diferentes, por exemplo, ó, do 1 ao 3, né? 1 mais 2 dá o 3. Se eu colocar aqui ó, o 1 e o 5, seleciono os dois. A diferença é o valor 4. Então, o Excel ele vai analisar isso e quando você puxar aqui para baixo, ele vai colocar um valor conforme essa diferença. Então, 5 mais 4, 9. O 9 mais o 4 deu 13. E assim por diante, tá, gente? Então, essa alça de preenchimento, ela é muito legal por conta disso. Vamos continuar. Vou colocar aqui, ó, Marcos. Vou colocar aqui Kyle. Vou colocar aqui Milena. Valéria. Vou colocar um acento aqui, não é? Valéria. Silvia. Cristiane e Pedro. Pronto. Então eu tenho agora os nomes, eu vou clicar aqui no e-mail, vou colocar o e-mail também. Olha só que legal, gente. Primeiro marcos@gmail.com. Ok? Vou apertar a tecla Enter ou simplesmente eu posso apertar a flecha para descer. Ok? Vou colocar aqui, ó, Caio, @ Observem que o Excel ele entendeu que eu estou pegando um nome, mesmo que com letras minúsculas, e que eu estou colocando, estou somando a esse nome o @ mais o gmail.com. Então, quando eu faço isso 1, 2 vezes ou 3 vezes, ele vai entender que existe um padrão aqui e ele vai sugerir para nós um auto-preenchimento também. E aí, se você apertar a tecla Enter, ele vai preencher para você e aí é só abrir aqui a coluna. Tá bom, gente? Então, observem. Coloquei aqui o Marcos.
coloquei aqui o Caio e ele já entendeu, né? O que eu fiz aqui igualmente, e ele me fez a sugestão e eu apertei Enter, tá bom? Agora, tomem muito cuidado, tá, pessoal? Uma vez que vocês têm aqui um hiperlink, o que é um hiperlink? O hiperlink ele é um recurso que permite que você, ao clicar sobre ele, que você seja levado para uma outra página, para um outro local, para trazer alguma informação adicional, tá bom? O hiperlink ele tem esse sentido. No nosso caso, aqui é apenas um e-mail, né? E nós não associamos nenhum local, nenhuma página da internet a esse e-mail, não tem nada disso. É apenas um e-mail. Porém, quando você coloca aqui na planilha alguma coisa com esse formato de e-mail, ele vai entender como hiperlink, tá bom? E aí quando você passar o cursor aqui em cima, fica essa mãozinha. Se eu clicar em cima desse hiperlink, o que vai acontecer? Como isso daqui se trata de um e-mail, ele vai abrir o programa de e-mail, entendendo que eu quero enviar algum e-mail para quem? Para o marcos@gmail.com, tá bom? Mas esse não é o foco desse vídeo, por isso que eu vou clicar aqui no xizinho para fechar. Pronto. Legal. Fábio, uma pergunta, como é que eu faço para clicar nessa célula, porque eu quero apenas selecionar essa célula, sem correr o risco de clicar sobre o e-mail? Olha só, gente. Vou deixar aqui em cima do e-mail. Ele está na cor diferente porque ele já foi visitado, tá, gente? Então, dependendo do estado do e-mail, ele muda a cor, tá bom? Vou segurar a tecla Alt e olha o que acontece. Saiu a mãozinha, virou o cursor que a gente utiliza aqui, gente, para poder selecionar as células, tá bom? Segurando o Alt, eu posso clicar aqui em cima, sem problema nenhum, que eu vou conseguir selecionar, tá bom? Então fica aí mais esta dica. Vamos aproveitar e vamos formatar a nossa tabelinha. Vou selecionar do código até o último e-mail. Na página inicial tem aqui o grupo fonte, vou clicar aqui em bordas, vou escolher todas as bordas, posso clicar aqui em cima. A primeira linha eu vou selecionar também, vou clicar nessa flecha do balde de tinta, eu vou escolher uma cor diferente, pode ser, deixa eu ver, pode ser aqui um verde bem clarinho, tá, gente? Se a gente colocar uma cor muito forte, por exemplo, ó, vou colocar aqui a cor preta. Pronto, legal. Só que o nosso texto não aparece. O que a gente tem que fazer? Nesse caso, quando eu tenho um background, um fundo muito escuro, né? Eu preciso que o meu texto ele fique com uma cor bem clara, tá bom? Então aqui eu vou clicar no A e escolher, por exemplo, a cor branca. Poderia ser a cor amarela, que ela vai aparecer bem também. E poderia, deixa eu ver, talvez o vermelho. O vermelho aparece bem também, gente. Esse amarelo aqui, ó, mais aceso ainda. E outras cores também que são claras, né, elas também aparecerão bem aqui para a gente poder visualizar. Tá bom? Mas eu gostei bastante do amarelo. Tá? Vou deixar o amarelo. Tá bom? Muito bem. Então, aprendemos aqui nesse vídeo a fazer a mudança de uma tabela de uma posição para outra posição. Como que a gente utiliza a alça de preenchimento para dar uma sequência, tanto para baixo como para a direita. Eu quero trazer mais uma dica aqui importante. Vamos lá, gente. Quanto mais a gente aprende do Excel, melhor ele fica para nós. Deixa eu só puxar para cá, porque a foto, né, do vídeo aparece bem no cantinho da direita, então isso pode atrapalhar vocês. Vamos supor que você deseja colocar aqui, quer ver? Janeiro por extenso, né? Eu digitei o mês de janeiro, olha que legal, gente, janeiro. Agora eu vou selecionar janeiro. Eu vou pegar a alça de preenchimento, puxar para baixo, tá, gente? Vamos ver o que o Excel ele pode fazer. Olha que legal, gente. Ele vai praticamente entendendo e fazendo as coisas acontecerem. Eu não precisei digitar fevereiro, março, abril e ele fez isso para mim sozinho. De novo. Selecionei janeiro, peguei a alça de preenchimento e puxei para baixo. Então ele entende que aquilo é um mês e ele pega o que vem na sequência, tá bom? E a gente pode continuar assim. Olha lá, gente. Vamos fazer um teste rapidamente aqui? Vamos colocar, por exemplo, aqui, gente. Dezembro
Vou selecionar dezembro, pegar essa alça e puxar para cima. Olha que legal. Dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto, julho, junho e maio. Ele fez também. Tá bom? Outra coisa, a gente pode testar também o mês abreviado, tipo JAN. Vou apertar Enter, vou selecionar agora, vou pegar essa alça de preenchimento e vou puxar para baixo. Ele também consegue entender e dar uma continuidade. Tá? Então isso é muito legal. Isso também pode acontecer com os dias da semana. Eu posso fazer assim, quer ver, gente? Vamos lá. Colocar aqui, ó, DOM de domingo. Vou selecionar o DOM, pegar a alça de preenchimento e puxar para baixo. Ele vai entendendo essas coisas, ele vai colocando ali para mim, tá vendo? Ficou domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo novamente, porque eu parei bem aqui. Bom, vamos testar agora também domingo. Praticamente ali por extenso, vamos puxar aqui e ele traz da mesma forma, tá? Então, gente, esta alça de preenchimento, ela tem muitos recursos e ela facilita muito o nosso trabalho se a gente souber trabalhar com ela, tá bom? Vamos tentar agora o seguinte, JAN, vou selecionar, pegar a alça e puxar para a direita. Olha lá, gente, legal, funciona bem também, tá bom? Então, tá aí a dica da utilização da alça de preenchimento. Tá certo? Deixa eu ver o que eu posso trazer mais aqui para a gente poder acrescentar aqui no Excel que eu acho que é importante. É bom reforçar também. Vamos criar mais uma planilha? Vamos lá? Planilha de número 13, eu vou colocar aqui outras formatações. E aí no nosso próximo vídeo a gente pode falar então sobre a questão das fórmulas e também das funções, tá, gente? Vamos colocar o seguinte, eu tenho aqui, ó, novamente, né? O código, código do produto, eu tenho aqui produto, eu tenho aqui um preço, vou colocar preço, tá, gente? Mas poderia ser preço. E aqui, quantidade. O que mais que a gente pode fazer aqui? Bom, vou deixar até o preço que eu tenho interesse nele, tá, gente? Apenas isso. Muito bem, o que a gente pode fazer agora, né? No código eu vou colocar 1000. Aqui eu vou colocar 1001. Lembrando, vamos praticar. Vou selecionar o 1000 e o 1001. Existe um intervalo. E vou puxar para baixo. Pronto, legal. Produto, mouse. Segundo produto, teclado. Depois, monitor. Depois, gabinete e assim por diante. Vamos lá. Caixa de som. Depois, headphone, que é aquele fone que a gente coloca sobre a cabeça e a gente coloca aquela saída aqui sobre os ouvidos, né? O que mais? Vamos lá. Headset. O headset ele tem os fones e ele tem também o microfone, tá? E o que mais que a gente pode trazer aqui? O webcam. Webcam. Pronto. Aumentando aqui a largura, que é importante. Vamos supor que o mouse custa 45, que o teclado custa 75, o monitor 450, o gabinete 120, caixa de som está 69,90. O que mais? O headphone está 99,90. O headset está 119,90. E a webcam 325,79. Tá bom? Então, peço para que vocês pausem o vídeo, copiem essa tabelinha, ok? Isso é bom para a gente poder praticar um pouco mais. E aí, assim que você concluir, você vai retirar o pause, né? Tirar o pause do vídeo. E aí você vai me acompanhar, tá bom? Normalmente a gente fala despausar o vídeo, né? Vamos dar uma sequência. Vamos fazer o seguinte. Eu vou selecionar, gente, olha só. O preço, a partir do 45 até o 325. Ele está em um formato que não condiz com o preço, né? Seria interessante se ele estivesse no formato de moeda, tá bom? Então eu posso selecionar tudo isso
Eu venho aqui na página inicial, no grupo, olha só, gente, grupo número, e aqui eu tenho diversas opções para trabalhar com os tipos de dados suportados pelo Excel, tá bom? Nesse caso eu tenho aqui geral, posso clicar nessa flecha e escolher qual é o formato que eu quero. Eu posso escolher, por exemplo, eu quero um número. Legal, funciona, né? Colocando o tipo número, ele resolveu colocar para mim aqui no 6990 o 0 que estava escondido, tá bom? Então o número ele já é interessante, tá, gente? Agora vamos selecionar de novo e vamos agora escolher um outro tipo. Pode ser moeda. Moeda. E a moeda, além de trazer a vírgula, né, e as casas decimais, ela traz também o R cifrão e fica mais significativo. Porém, a moeda, ela vai colocar esse R cifrão colado com o valor. E você tem aqui uma outra opção, que eu vou mostrar agora, que é a opção contábil. O tipo contábil é interessante porque o R cifrão fica bem no começo, tá, gente? E talvez assim fique mais agradável, né? Fique mais bonito esteticamente falando, tá bom? Legal. Outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês. Vamos dizer o seguinte, vamos supor que não é dessa aula falar sobre fórmulas, mas é importante para a gente poder aproveitar e conhecer mais alguns recursos aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos supor que, vou colocar aqui, comprei por. Vamos imaginar o seguinte, que esse aqui é o preço que você está usando para poder vender esses produtos. Mas de repente você comprou esses produtos pela metade desse preço, tá bom? Então como é que eu vou saber o que é a metade de cada um deles? Olha só que legal. Começamos com o sinal de igual, tá, gente? Essa é a regra do Excel quando você quer trabalhar com contas, tá bom? Começa com igual. E aí eu vou pegar e vou clicar sobre o 45. Dessa forma eu pego a célula que tem o 45. Vou colocar a barra, que representa a divisão. E como eu comprei pela metade do que eu estou vendendo, eu vou colocar 2 aqui, tá bom? E vou apertar Enter. Pronto. Então, eu comprei por R$ 25,50, legal. E aí, eu vou resolver os demais. Só que eu não posso esquecer da nossa alça de preenchimento. Ela copia o que tem na célula, tá bom? Nesse caso, aqui dentro da célula, o que eu tenho? Eu tenho uma fórmula. Então, nesse momento, se eu pegar a alça de preenchimento e puxar para baixo, eu vou copiar a fórmula que estava aplicada aqui para baixo. Olha que legal que ficou, tá vendo, gente? Então, nós já temos aqui o valor que pagamos por cada um desses produtos. E agora eu quero aproveitar e fazer o seguinte. Vou selecionar tudo isso e vamos imaginar o seguinte. Fábio, eu não quero que apareça aqui 2 casas decimais. Eu quero apenas uma casa. Tudo bem. Como que você vai exibir apenas uma casa decimal? Olha só. Repetindo. Vou selecionar todos esses valores, porque eu quero aplicar a mesma regra para todos, tá? Eu venho aqui no grupo número, e aqui eu tenho 2 botões que vão nos auxiliar nisso. Olha só, gente. O desenho deles vai indicar o que eles vão fazer. Lá em cima eu tenho um 0, e embaixo eu tenho 2 zeros, ou seja, aqui eu aumento as casas decimais. E se aqui eu aumento, aqui eu diminuo, tá bom? Vou clicar aqui uma vez. Pronto. Tirei uma casa decimal, ficou dessa forma, ok? Se eu quisesse aumentar, esse é o botão. Se eu quiser aumentar mais ainda, eu clico nele de novo. Olha lá, gente. Tá vendo? E assim eu vou aumentando, né, as casas decimais. E com isso eu também aumento a precisão sobre aquele valor. Só que olha o que pode acontecer, gente. Quando uma célula ela não tem um tamanho bom ou grande o suficiente para exibir o dado, ela coloca essa cerquilha, tá bom? Se isso acontecer, é só aumentar a largura da coluna, tá bom? Deixa eu remover um pouco dessas casas decimais, que ficou muito grande. Com 2 estava ótimo, né, gente? Foi só para a gente poder ter um exemplo, tá bom?
Então, nesse vídeo nós aprendemos mais algumas coisas do Excel. Peço para que você pratique bastante, porque essas coisas elas vão ajudar você a trabalhar cada vez mais rápido com o Excel. Forte abraço e até o próximo.